nacional pretende devolver proteção às áreas de mangue e restinga do litoral brasileiro. As medidas de proteção foram revogadas pelo CONAMA, conselho presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Entidades pernambucanas estão engajadas na campanha. A queda de braço entre ambientalistas e governo foi parar no Supremo Tribunal Federal. Para falar sobre esse assunto, participam hoje do nosso programa o professor do Departamento de Oceanografia e vice-reitor da UFPE, Moacir Araújo, e o integrante do Fórum Ambientalista de Pernambuco, Ed Rodrigues. Muito grata pela participação de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Antes da gente falar sobre essa campanha e sobre o papel estratégico aí que ela pode ter para mudar um pouco essa situação, eu vou pedir, professor Moacir, para o senhor rapidamente dizer para a gente qual é a importância das áreas de mangue e restinga para o meio ambiente brasileiro. Boa tarde, Stella. Boa tarde, Ed. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. De fato, é um grande prazer estar aqui no Opinião, no Opinião Pernambuco. Isso que já está se tornando um marco da nossa conversa com a sociedade. E fica aí também já o reconhecimento do grande trabalho de todo o grupo, e a importância desse veículo de comunicação. Eu diria duas coisas fundamentais, sabe, Stella, minha gente? Eu acho que a primeira coisa é proteção. A primeira palavra-chave é proteção. Na verdade, essas faixas costeiras, litorâneas, estuarinas, elas servem, num primeiro momento, de proteção. Proteção, por exemplo, ao avanço do nível do mar. Então, assim, você acabar com essa possibilidade, você, antes de qualquer coisa, está retirando a mais importante proteção natural para a linha de costa. Então, isso por si só já seria um contrassenso, um total contrassenso, sobretudo no quadro de aumento do nível do mar, por exemplo, de mudança do clima e de alta vulnerabilidade, em particular, de algumas cidades brasileiras, como o que acontece, por exemplo, em Recife. Podemos falar um pouco mais sobre isso depois. E um segundo aspecto que também é extremamente questionável é o papel desses ecossistemas, desses sistemas, na remoção do excesso de dióxido de carbono que é lançado na atmosfera. Então, florestas de mangues, restingas, são verdadeiras captações vivas de CO2. Então, retirar isso, você tirar a proteção dessas áreas de proteção permanente, foi o que aconteceu agora com as medidas do CONAMA, do último dia 28 de setembro, é absolutamente impensável. Então, não é à toa que, de fato, todos estamos envolvidos nessa mobilização. Ed, se tanto Restinga quanto os manguezais têm essa importância toda ambiental, a quem interessa fragilizar a legislação que protege essas áreas? Quais são as pessoas, os segmentos diretamente interessados nisso? O Brasil tem uma extensão litorânea muito grande, A gente é um país com uma faixa litoral muito extensa. Então, as primeiras pessoas que vão estar se beneficiando disso vai ser a especulação imobiliária. A gente que faz ativismo ambiental e que está travando essa luta todos os dias, recebendo denunciando o que está acontecendo no nosso litoral, os crimes ambientais, a gente já vem batendo muito de frente com essas questões, mesmo havendo legislação, mesmo havendo proteção e legislação que
que vise a preservação do meio ambiente, isso já acontece. A gente vê aqui em Recife, por exemplo, a gente vê em todo o nosso litoral como a especulação imobiliária avançou desenfreadamente sobre o mar. Então, quando a gente tem um governo federal que legitima isso e que dá o aval para que isso aconteça, fragiliza muito mais o nosso meio ambiente, porque por mais que os estados ainda possam ter leis estaduais e algumas medidas protetivas, mas o poder desses grupos, da elite, de quem vai estar barganhando esses espaços é muito maior sobre o Estado do que sobre o governo federal. Além disso... Oi, continua. Além disso, tem também a questão dos criadores de caranguejo sobre os manguezais, né? Porque o manguezal é um ecossistema muito rico, com muita diversidade. Então, a gente também percebe que visa atender esses criadores de caranguejo. É como se você fosse só plantar soja em um local. É a mesma coisa, você tira as espécies para criar caranguejo para atender o comércio, mais uma vez. Professor Moacir, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, se não me falha a memória, agora na última terça-feira, num pronunciamento, ele disse que absolutamente não há desmonte da legislação ambiental brasileira no governo Bolsonaro. Eu vou pedir para o senhor comentar essa declaração do ministro a partir do seu lugar de pesquisador e de professor da área ambiental. Pois não, Estela. Assim, a questão ambiental no Brasil, ela foi construída ao longo dos últimos 40 anos, eu diria, 30, 40 anos. E foi uma luta muito difícil, né? Uma luta muito complicada, a questão da proteção ambiental, né? Do reconhecimento dos nossos recursos naturais como algo a ser preservado para gerações futuras. Aí eu extrapolo, inclusive, a questão nacional mesmo, né? Eu falo da questão planetária. Mas, assim, avançou muito até, acho que 2015, 2016, tá? E, a partir de lá, nós estamos observando um total desmonte da legislação ambiental brasileira. Ou seja, tudo que nós passamos 30 anos para conseguir está sendo desmontado em 4, 5 anos de uma forma absolutamente radical, tá? Então, isso aí, de fato, é uma coisa que nós temos que prestar muito atenção, porque nós estamos quase chegando no limite da reversibilidade, né, de nossas ações. Então, é muito perigoso. Ed, aí o CONAMA se defende das medidas que tomou agora na reunião do dia 28, das revogações que fez, dizendo que já existem outras leis que protegem manguezais e restingas. E aí cito o Código Florestal. Aí eu te pergunto se fica mesmo uma coisa pela outra, se essas medidas que foram revogadas não colocam essas áreas em risco por conta das outras leis que o CONAMA alega de proteção já existentes. Como o professor Moacir falou, a gente tem observado que esse desmonte ele é contínuo. Então, o que acontece? O ministro Salles, no ano passado, mudou aí a composição do CONAMA e tirou grande ação da sociedade civil organizada. Então, hoje, quem compõe o CONAMA é o governo, é esse desgoverno Bolsonaro. E o empresariado, o agronegócio, são essas pessoas que estão compondo o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Então, uma vez que retiram essas proteções, eles estão permitindo, mais uma vez, que a especulação imobiliária e que esses grandes empresários, essas grandes construções se sintam mais à vontade para atuar. E aí a gente vê na prática, por exemplo, porque assim, quando a gente discute defesa de restinga e manguezais,
acontece muito no Brasil da população não se ver próximo desses temas. Muitas vezes a gente está defendendo o meio ambiente e a população acha que só se trata da Amazônia, só se trata de algo distante, quando na verdade é algo muito próximo da gente. Então, quando se defende Restinga, a gente está defendendo que o mar não avance totalmente, como tem acontecido, por exemplo, como a especulação imobiliária é muito forte em Pernambuco, a gente vê qualquer chuva forte, quando a maré sobe, o mar subindo totalmente ali na Avenida Boa Viagem, por exemplo. Em Jaboatão dos Guararapes, a gente vê o mar batendo nas construções, batendo nos prédios. Por quê? Porque a Restinga ela serve para proteger justamente que aconteça esse processo indo para a praia durante essa pandemia, porque a gente é um país que vai muito à praia, principalmente nós que moramos no litoral, não se vê próximo desses temas, não entende a importância de se defender a Restinga, que é algo que vai favorecer que isso tudo continue acontecendo. Então, mais uma vez, o governo federal faz uma coisa e fala outra, porque quando o Sinistro Salles, esse desgoverno, fala que não está defendendo, atacando o meio ambiente, que na verdade é um governo que defende, ele na prática está ali destruindo, está desmontando, está vendendo o nosso país para o agronegócio, para empresas de fora, e aí vai na ONU discursar uma coisa totalmente diferente. O nosso Pantanal está queimando, a Amazônia está queimando o ano inteiro. A gente percebe como esse governo é cruel, é desumano, e aí vem com um discurso totalmente raso quando é confrontado nesses espaços como a ONU. Outro exemplo prático sobre isso, que a gente tem feito muito, por exemplo, os pescadores da Associação de Pescadores de Barra de Jangada, em Jaboatão, estão travando uma luta contra a especulação imobiliária. Por quê? Eles estão ali na beira do rio Jaboatão, um local que existe manguezal, que existe restinga, um local que deveria ser um parque de preservação, mas não tem nenhum aval da prefeitura, do governo do estado ou do governo federal para proteger a existência de pescadores que estão ali há gerações e gerações, estão ali há mais de 60 anos, fazendo uma pesca artesanal, familiar. A maioria deles são analfabetos. Então, na prática, mesmo com todas as proteções, essas pessoas elas já estão marginalizadas, já estão sendo atacadas, já estão perdendo seus espaços. Imagina quando você retira mais legislação. Os estados, quando você passa essa legislação para os estados, o poder de barganha fica muito menor, fica muito mais aberto para que a especulação imobiliária sinta mais à vontade para agir. A gente vai fazer um intervalo agora, rapidinho. Aí, no próximo bloco, professor Moacir, eu queria trazer para a nossa conversa, aprofundar essa questão, esse perigo de manguezais e restingas desprotegidos, trazer isso bem para a nossa realidade, trazer isso para o Recife, para a região metropolitana, para Pernambuco. Nosso intervalo é curto, não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a mobilização da sociedade civil para proteger mangues e restingas do litoral brasileiro. As medidas de proteção dessas áreas foram revogadas pelo CONAMA, Conselho presidido pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Participam do nosso programa o professor do Departamento de Oceanografia e vice-reitor da UFPE, Moacir Araújo, e o integrante do Fórum Ambiental de Pernambuco, Ed Rodrigues. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professor, queria começar esse bloco
trazendo para Recife, para a região metropolitana, para Pernambuco, os riscos aí, né, desse afrouxamento da legislação que protege as áreas de mangue e restinga. Como é que fica a nossa situação? Estela, nossa situação fica particularmente complicada, né? Assim, eu vou tentar traçar um quadro geral, mas que se aplica não apenas a Recife, mas às outras cidades, municípios, outros municípios da região metropolitana, mas vou falar especificamente do caso de Recife, tá? Recife, como todos sabemos, ele cresceu, ele nasceu, o município, a cidade, num sistema deltaico, delta, né? Na chegada de dois grandes rios, o Beberibe e o Capibaribe, né? E Recife nasceu ali, tá? O que significa isso? Significa que Recife tem uma altitude média muito baixa com relação ao nível médio do mar. Então, nós temos 4 metros apenas acima do nível médio de mar. E nós temos uma maré que oscila e que pode até chegar a 3 metros em determinadas épocas do ano. Ou seja, sobra muito pouco, sabe, Estela, para que a gente possa nos proteger, né, de um aumento do nível do mar. Então, em paralelo, as mudanças do clima estão acelerando enormemente o aumento do nível do mar. Tá? Os últimos relatórios do IPCC, por exemplo, né, que é aquele painel que estuda, né, um painel composto por cientistas, eu até estou revisando agora o último relatório que vai sair, né, aponta que nós temos hoje em dia um aumento do nível do mar de cerca de 2 vezes mais rápido do que todo o século passado. Percebe? Então, Recife está numa situação altamente vulnerável. Não é à toa, eu brinco sempre, mas não é com a intenção de fazer brincadeira, porque o assunto é sério, mas não é à toa que nós temos bairros como Afogados, Várzea, Ilha do Leite, Ilha do Retiro. Tudo isso é sintomático, percebe? Assim, ou seja, nós estamos, sim, numa situação muito complicada. E a retirada dessas proteções naturais, como eu falei, vão ainda aumentar a vulnerabilidade, né? A vulnerabilidade de Recife e de toda a região metropolitana. Ed, vamos falar então da campanha. Que campanha nacional é essa que foi lançada para tentar reverter a situação criada aí pelo CONAMA? Estela, a gente tem lutado diariamente em focos muitos coletivos e movimentos, como o Salve Barra de Jangada, o Salve Maracaípe, o Show Plástico, tem atuado nos seus entornos, mas a gente sentiu a necessidade de fazer uma articulação nacional para que a gente pudesse ter uma força maior e conseguir levar essa petição para a ministra Rosa Weber no STF, que vai acontecer essa semana. Então, o Nossas, conjuntamente com vários outros movimentos e coletivos a nível nacional, lançamos essa campanha que se chama Restinga e Mangue Ficam, onde a gente esclarece o que é o CONAMA, a gente esclarece o que está sendo perdido ali, né, de proteção e de preservação, a gente esclarece como era e como vai ficar com essa nova legislação, e a gente pede que a população, que a sociedade civil organizada, que todo mundo chegue junto nessa campanha para fortalecer, para que a gente possa entregar a ministra Rosa Weber. Hoje, essa petição já estava com mais de 160 mil assinaturas e vai ser entregue essa semana em Brasília. Já tem, professor, já tem uma ação lá no STF, não tem? Já nas mãos da ministra Rosa Weber, pedindo a revogação aí dessas decisões do CONAMA. E se já existe essa ação, se tem agora essa outra iniciativa que nasce aí dessa campanha nacional, que expectativas o senhor guarda em relação ali ao STF? Estela, olha só, eu tenho uma expectativa boa com relação a isso, tá? E além daquela ação, né, que foi impetrada pelo Partido Verde, encabeçada pelo Partido Verde, que está lá, né? E nós temos também uma iniciativa da comunidade científica, né, que se junta com a sociedade civil, como o Ed estava colocando,
E nessa iniciativa da comunidade científica, que é encabeçada pela Rede Clima, que eu tenho a oportunidade de coordenar, que é uma rede brasileira de pesquisa, né, sobre mudanças climáticas globais, nós temos uma quantidade importante de cientistas, talvez eu ousaria dizer, alguns dos maiores cientistas brasileiros, né, que trabalham com a questão ambiental, que está reivindicando também a manutenção, nem que seja judicial, do impedimento, né, dessas alterações da legislação. O que a gente não pode esquecer em absoluto é que isso vai de encontro não só ao bom senso, mas vai de encontro a tudo o que é ciência desenvolvida com relação à região costeira e que extrapola também essa questão costeira. Porque no mesmo dia, no dia 28, que foi modificado essa proteção das áreas de permanentes costeiras, foi modificado também as áreas circundantes de reservatórios, foi também modificada a legislação que exigia proteção e estudos ambientais para projetos de irrigação, foi também autorizado que seja queimado lixo tóxico, né, em fornos, enfim, né? Então, a comunidade científica se mobilizou, tá, fortemente, não só para a ministra Weber, mas para todos os parlamentares do Congresso. Essa mesma moção de repúdio foi enviada e, como eu disse, assim, muito sólida, né? Muito sólida. A Academia Brasileira de Ciências, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, enfim, toda a comunidade científica se mobilizando também para juntar e fazer coro a esse absurdo, né? Essa luta contra esse absurdo. É justamente porque essa ação já está na mão da ministra Rosa Weber que a gente está pressionando para que ela impeça esse retrocesso. A gente sabe que somente o STF agora, nesse momento, vai ter, ou o Congresso Nacional, vai ter essa capacidade de impedir mais um retrocesso desse desgoverno. Por isso que a gente está querendo pressionar a ministra nesse sentido. Ed, quem quiser se engajar aí nessa campanha ainda dá tempo e faz como? O site da campanha é Restinga e Mangue Ficam, ou pode procurar também pela hashtag nas redes sociais. É só chegar e assinar, compartilhar, conversar com os parlamentares também, a gente enviar para parlamentares, para pessoas que possam estar somando com a gente nisso, porque o Congresso Nacional também precisa atuar nesse sentido. Professor Moacir, o tempinho da gente está acabando, mas tem mais uma questão aqui que eu vou colocar para o senhor. Alguma relação direta entre aquecimento e destruição dos manguezais? Completamente correlacionado, né? Assim, nós temos, na verdade, uma situação muito peculiar com os manguezais, onde um certo nível de sal, de concentração de sal, permite que aquele tipo de vegetação cresça, se desenvolva. O aumento do nível do mar, o aquecimento, o estresse térmico traz uma total modificação desses habitats, né? Desses locais privilegiados para que isso aconteça. E isso, só para também trazer, que às vezes passa despercebido, viu, Estela? Isso é uma proteção natural para os berçários estuarinos, por exemplo, né? Onde vão ser reproduzidas uma quantidade enorme de espécies de peixes que vão servir para toda a cadeia trófica. Por exemplo, a nossa questão, né, já tradicional dos tubarões, né, que se alimentam dessas espécies. A partir do momento que você destrói isso vem também com essa lei, você está destruindo aquilo que seria o alimento natural do tubarão. As consequências, bom, nós já conhecemos, né? Conhecemos, né? Tragicamente. Tragicamente, Tragicamente. Muito obrigada, professor Moacir. Muito obrigada, Ed. Até um próximo encontro e boa sorte aí nessa luta de vocês em favor da preservação das áreas de mangue e restinga. Obrigada.